E aí, pessoas, bora resolver essa questão aqui da Federal lá de Alagoas, do ano de 2013, uma questão sobre gráficos de geradores, né, que tem lá uma certa resistência interna, e pela equação do gerador, você sempre vai ter esse comportamento, que é uma reta decrescente. Qual que é a ideia básica para resolver essa questão? A gente sabe que, obrigatoriamente, esse gráfico ele tem que começar aqui num certo ponto, né, cruzando o eixo Y, e conforme a corrente que você passa por um circuito aumenta, o valor do U da DDP vai diminuindo. Por quê? Quanto mais corrente você tenta tirar lá de uma certa pilha, né, de um certo gerador, mais essa pilha vai esquentar, mais energia vai ser dissipada na resistência interna dessa pilha. E, portanto, se eu vou perder mais energia, me sobra menos energia. Né? Se eu perco mais, me sobra menos. E é por isso que quanto mais corrente, menos energia me sobra. O valor do U é justamente esse potencial que está me sobrando. A pergunta é: dada essa curva de um certo gerador, ele pede qual a intensidade da corrente de curto-circuito. E aqui tem duas opções para você resolver essa questão. Eu vou resolver a primeira de uma maneira bem rápida e apenas por geometria. Porém, você tem que ter uma noção do que ele está perguntando. O que é essa corrente de curto-circuito? Seria, caso eu desconectasse essa pilha do circuito e fizesse um curto-circuito na própria pilha, isto é, eu pego a própria pilha e ligo direto um polo ao outro. Isso vai fazer com que toda a voltagem, né, o potencial dela, seja dissipada nela mesma, na resistência dela própria. Então você tem duas opções. Uma delas é você calcular justamente o valor da força eletromotriz, que é quantos volts essa pilha poderia me dar, né, um valor maior do que 20, seria esse valor que vai estar aqui. Depois, com isso, calcular a resistência interna dessa pilha e daí aplicar na equação do gerador ou até mesmo lá na principal equação, né, o URI, para você achar quanto vale a corrente de curto-circuito, que seria caso todo esse potencial fosse para a resistência interna, quanto de corrente ela tem. Essa é uma das opções, vou fazer isso na segunda parte desse vídeo. Mas se você quer simplesmente entender por que, eu tenho ali aquele valor de gabarito, como que eu consigo chegar nele mais fácil? Aqui, ó. Corrente de curto-circuito seria justamente, caso eu continuasse esse gráfico, seria em qual posição esse gráfico cruza o eixo X. Sempre esse ponto corresponde à corrente de curto-circuito, que é a maior corrente que uma pilha pode ter. Justamente, se eu coloco a pilha numa resistência pequena me dá uma corrente muito grande. Então, se eu coloco ela num circuito que não tem resistência, isto é, eu fiz um curto-circuito nela, eu teria a maior corrente possível. Se eu conseguir achar quanto vale esse ponto, mato a questão. E aqui você pode fazer através de proporções, sempre. Veja aqui, a partir do eixo X, tá? Sempre começa a partir dele. Vai do 5 até o 8. Então, eu posso dividir aqui, ó, na posição. Seria aqui a posição 6, depois a posição 7. Então, eu tenho aqui uma, duas, três partes. Posso dividir aqui em três passos, em três pulinhos. Faça isso também na vertical, ó, para você achar de quanto em quanto que está diminuindo. E daí é só você fazer quanto que precisa para zerar, né? Então aqui, ó, se eu dividir do 20 até o 14 nessa quantidade de pulinhos, em três pulinhos, cada pulinho me dá quanto, né? Justamente. Do 20 até o 14, é uma variação de 6. Eu pego essa variação 6 dividido por 3 é como se estivesse diminuindo, então, de 2 em 2, né? 6 dividido por 3 dá 2. É como se fosse aqui, daí virou 18, daí virou 16, opa, virou 14. Pessoas, é só você continuar e ver de quanto ainda que eu preciso, né? Quantos pulinhos eu preciso fazer para chegar em zero. Ficaria aqui 12, ficaria aqui, né? 12, daí 10 e assim por diante até zerar. Então, do 14 para chegar até o zero, aqui daria uma variação de 14. Como ele está diminuindo de 2 em 2, então eu preciso de mais 7 pulinhos. Eu preciso ir mais 7 intervalos. Então, se aqui são 7 intervalos, aqui também seriam mais 7 intervalos. Como aqui eu tenho 8, se eu somo 7, eu vou chegar então aqui numa corrente elétrica de 15 amperes, alternativa à letra C. Essa é a opção que você faz usando geometria analítica, mas tem que ter um bom domínio sobre a equação do primeiro grau. Qual que é a maneira de você resolver essa mesma equação, gente, fazendo agora, no caso, por física, né? Você não se preocupa com essas taxas de variação e simplesmente pega os pontos fornecidos. A pergunta é a mesma, quanto vale a corrente de curto-circuito, que seria a corrente nesse ponto aqui. Bom, ele te forneceu dois pontos, que é esse ponto que eu vou fazer de verde e esse ponto que eu vou fazer de azul. Você pode aplicar a equação do gerador para cada um desses pontos. A equação do gerador é U é igual a E menos RI. Se eu aplico para o ponto de verde, eu vou chegar no seguinte, né? U, a quantidade de potencial que vai para o circuito é 20, igual.
Valor do E quero calcular, valor da resistência interna não sei, e nesse ponto a corrente é 5. Então vai ficar 5 vezes R, que posso colocar justamente como 5Rs. Deixo assim, porque agora eu vou aplicar na mesma equação aqui, ó, os valores, né, do ponto de azul. Vai ficar daí, no lugar do U agora eu troco por 14, igual a força eletromotriz, a força da pilha não sei quanto vale, e a corrente elétrica ali vale 8, então vai ficar menos 8Rs, substituindo na mesma equação. E para resolver isso aqui, você faz um sistema. O sistema pode ser isolar em uma, substituir na outra. Para resolver esse sistema, eu vou fazer a equação de cima menos a equação de baixo. Ó. Aí vai ficar 20 menos 14 dá 6. E menos o E dá o 0. Vai cortar, vai dar 0. E aqui, cuidado, vai ficar menos 5R menos o menos 8R. E esse menos com esse menos vai dar mais. É como se tivesse 5 R's negativos com 8 positivos, que vai ficar 3 R's. Somar com 0 não faz diferença, então o que a gente vai ter aqui? 3 R's é igual a 6. A resistência interna, então, vai ficar 2 ohms. Calculei a resistência interna. Check nesse item aqui. Ainda falta calcular a força eletromotriz. Para isso, basta você voltar em qualquer uma das suas duas equações. Ou na de verde ou na de azul, você que escolhe. Vou voltar nessa aqui de verde, ó. Que era justamente, né? 20 é igual a E menos 5R. Agora que nós já sabemos, né, que o valor do R, que vale 2, vai ficar então 5 vezes o 2, que é 10. E cuidado aqui, ó, menos 10 passa para lá, mais 10, vai somar. Então a força eletromotriz dessa pilha vai ser 30 volts. A questão não pede esse 30, até teria a opção aqui, né, que é a corrente de curto-circuito. Seria, caso todos esses 30 volts fossem para a resistência interna, eu vou utilizar a própria equaçãozinha do Uri, ou se quiser, né, no U igual a E menos RI, de maneira elegante, ficaria assim, ó. Quando a gente fala de curto-circuito, obrigatoriamente quando ocorre o curto-circuito quer dizer que não está indo nada para fora do circuito, então o U vale 0. Vai ficar então o E, que é 30, menos a resistência interna, que é 2, vezes a corrente, que é I. Menos 2I passa para cá, mais 2I, e assim a gente chega, provado, né, pela física também, 30 divididos por 2 vai dar 15 amperes, o valor da sua ICC, da sua corrente de circuito. Por isso, resposta correta, sem sombra de dúvidas, letra C. Dúvidas sobre alguma das duas resoluções? Pode deixar aqui embaixo. Lembre-se, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima questão.